Olá, você está assistindo o programa da Igreja Betel Filadélfia. Eu sou o pastor Silva e estou aqui neste tempo para trazer uma mensagem do Senhor, o nosso Deus, para você e para todos aqueles que de alguma forma nos assistem. E a mensagem de hoje é uma resposta de Deus a um problema que tem assolado a nossa nação, que se trata da questão da violência. E sei que você que nos assiste é testemunha pessoal e talvez vítima pessoal de algum tipo de violência. E todos nós brasileiros somos vítimas, se não de uma violência franca, direta, mas de uma violência indireta, considerando até o ambiente de corrupção que assola todas as nossas instituições, sem sequer uma esteja livre de qualquer movimento de corrupção, de modo que ninguém melhor do que você para estar interessado em saber qual é o pensamento de Deus e que solução Ele apresenta para essas questões. Se você, na verdade, é filho de Deus, se você nasceu de novo em Cristo, talvez seu coração também vive apertado, angustiado, ao ver como Jesus vê a multidão de brasileiros sendo vitimada dessa violência tão terrível. E você pode observar isso nos hospitais. Quantas pessoas abandonadas, quantas pessoas sofrendo as consequências dos atos de corrupção, dos atos de má gestão, de pessoas que não têm coração, que usam a miséria dos outros para poder se locupletar. Você ouve no dia a dia as pessoas morrendo nas salas de emergência dos hospitais e a negligência da atenção, pessoas que não têm a menor sensibilidade e não são capazes de usar de misericórdia, porque também são vítimas dessa violência e endureceram seus corações. Nas ruas, você vê carros, pessoas embriagadas, matando, assassinando e o pior, a impunidade. Você vê famílias sendo dizimadas, filhos sendo dizimados, pais sendo dizimados, e também você assiste ao vivo como se fosse um reality show, gravado pelas câmeras espalhadas pela cidade, pessoas sendo assaltadas, sendo assassinadas, e você também vê a violência contra as mulheres, a pedofilia, a violência contra as crianças, famílias sendo dilaceradas, homens saindo de casa por adultério, deixando sua esposa, deixando seus filhos, se deixando levar por uma paixão maluca, mulheres saindo de casa, deixando seus filhos, abandonando seus filhos. E o pior, dentre todos esses personagens, você encontra aquelas mulheres que são vítimas de abandono, de homens que não aprenderam a serem homens na concepção de Deus e que abrem mão da sua responsabilidade e daquilo que realmente representa a sua masculinidade, é a sua responsabilidade como cabeça da família, o sacerdote do lar, aquele que foi instituído por Deus para tomar conta, cuidar, preservar e ser instrumento da mão de Deus para promover o desenvolvimento da família de uma maneira sadia e precisa. E você vê também não só o brasileiro comum, mas também as autoridades. Você vê que a mídia acompanha contando cada dia o número de policiais que morrem, seja civil ou militar. E você também assiste cada dia a violência se estabelecendo
e os bandidos se sentindo senhores, né? E o dono e controlando todo um país. E o pior, que você vê as autoridades em todos os níveis, totalmente paralisadas, sem conseguir dar uma resposta e, na verdade, sem ter uma solução. Nós podemos presenciar também na mídia, sempre procura apresentar ou procurar resposta nos chamados técnicos ou consultores, pessoas que se dizem competentes, estudiosas do assunto, né? Para tentar explicar por que a violência, por que essas coisas acontecem, e uma violência que também já é marcada a nível de jovens, adolescentes. Você vê isso nas escolas, agressão aos professores, brigas, aluno com aluno, morte entre meninos, meninas, adolescentes, até crianças se vitimando com essas coisas todas. E quando você ouve essas pessoas, as explicações delas são explicações vazias, genéricas, sem apresentar a menor solução concreta e objetiva que possa ser colocada em prática e resolver as questões. Isso tanto da parte dos especialistas como da parte dos políticos, dos secretários de segurança, dos ministros da Justiça ou da Segurança Nacional. Então você olha e vê a humanidade, você vê o semblante das pessoas quando entrevistadas, as pessoas mudam, ficam mudas e não sabem o que fazer. Não existe esperança. E seria bom, num momento como esse, ouvir o ponto de vista de Deus. E é isso que eu quero trazer, essa mensagem que fala sobre o ponto de vista de Deus, ou a solução de Deus para a violência. E eu quero começar lendo o Salmo 127. Se você tiver uma Bíblia aí, eu gostaria de convidá-lo, que você possa abri-la e me acompanhar nessa leitura, tá bom? O Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam, melhor corrigindo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas, olha essa palavra, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleiteia com os inimigos à porta. Eu quero chamar a atenção para 3 temas colocados dentro desse salmo. Primeiro, o tema casa. A palavra casa aqui é oikos, não se refere à casa de tijolo, está se referindo à família. E para Deus, a família é construída de um homem, de uma mulher e os seus descendentes. Quando Deus planejou a família, Deus não pensou na família apenas para satisfazer uma necessidade afetiva dos seus membros. A família, ela teve e tem na mente de Deus como propósito manifestar a glória de Deus aqui na terra. E quando se fala na glória de Deus, é a glória da Trindade, que nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso, mas ele vive numa família. Por isso que você compreender Deus na perspectiva da Trindade, ele é muito importante.
tá bom? Deus vive uma família. Então, quando ele decidiu criar o homem, ele criou o homem para ter um relacionamento pessoal com esse homem. Por isso que dentre todas as criaturas criadas por Deus, nós somos as únicas que fomos criadas à imagem de Deus. Por que não os anjos? Por que não os querubins? Porque Deus veio criar pessoas tão diminuta como nós, frágeis, e foi dar exatamente a nós a sua imagem e semelhança. Isso deixa bem claro que Deus pretendia e pretende ter um relacionamento conosco, do qual Ele não quis e não quer ter o mesmo relacionamento, no mesmo nível com os outros seres. Por isso que Ele fez você a sua imagem e semelhança. Isso é muito bom para você, que às vezes você olha para você e se vê uma pessoa tão insignificante e às vezes dentro de uma mentalidade diabólica, costurada, desenvolvida dentro do seu ambiente social, que procura diminuir você, procura adjetivar você como um João Ninguém, alguém que nem deveria nascer, e talvez você pense alguma coisa a seu próprio respeito nesse aspecto. Então, saber que você foi criado à imagem de Deus, isso que estabelece o seu valor. E você deve construir sua autoestima a partir desse princípio, e não a partir do que disseram a você, não a partir dos bullying, não a partir das palavras negativas. Talvez você tenha ouvido dentro da sua própria família. Eu sei que quando nós somos crianças, nós não entendemos a vida pelo que, ou melhor, não compreendemos a vida e não temos uma visão da vida baseado naquilo que entendemos, mas naquilo que ouvimos. E às vezes, desde criança, uma série de fatores são usados por Satanás para poder imprimir na gente uma imagem negativa de nós mesmos. Às vezes, crianças abandonadas, às vezes circunstâncias em que os pais morrem, às vezes circunstâncias em que as pessoas não nascem dentro de uma família constituída de uma forma normal, de ter um pai e uma mãe, e esses fatos acaba o diabo usando para poder transmitir uma mensagem que você não deveria nascer, que você nasceu por acaso. Mas eu quero te advertir, não importa o quanto Satanás tentou bagunçar ou distorcer o modo através do qual você foi entregue, não importa. Mas para Deus você nunca foi um acidente. Para Deus você não é fruto do acaso. Para Deus você foi algo planejado. E mesmo que seus pais não tivessem pensado você, Deus pensou em você. Ele planejou você. Mesmo que poucas pessoas não tivessem ninguém te esperando, nem mesmo sua mãe, porque não esperava você, mas Deus estava ali sorrindo. E quando você nasceu, Ele sorriu para você. E Ele ficou muito feliz com você, porque Ele criou você com um propósito. E Ele tem profundo interesse em se relacionar com você. E pode ser que de algum modo, talvez você tenha 15, 20, 30 ou 60 anos, talvez você nunca tenha visto ou tenha ouvido, ou alguém tenha dito a você que você era uma pessoa importante para Deus. Talvez Satanás até se aproveitou e pessoas que não conhecem Deus transmitiu a você que Deus não está nem aí para você. Mas eu quero dizer a você que isso é mentira. Eu estou falando aqui em nome de Jesus Cristo como um homem de Deus. E o Senhor é testemunha dessas palavras, Xará. E que se essas palavras não forem palavras de Deus, Ele será o primeiro a me desmentir. Mas verdadeiramente o Senhor te ama. Ele planejou você, mesmo que tenha ocorrido algumas situações não planejadas por Ele. Mas Ele ama você, Ele se agradou quando você nasceu. Agora, infelizmente, você nunca tomou conhecimento de Deus. Talvez nunca
você pôde ouvir a voz de Deus. As vozes que você mais ouviu foram vozes de pessoas que te rejeitaram, falaram palavras negativas contra você, pessoas que te abandonaram, pessoas que te agrediram, pessoas que não te amaram, pessoas que te odiaram. E você então acabou transferindo ou imaginando que Deus ou foi responsável por isso, ou ele fingiu que não viu, ou simplesmente te abandonou a sua sorte. Não, ele nunca te abandonou. Ele sempre esteve por perto, aguardando uma oportunidade para ter acesso ao seu coração. E talvez esse é o momento, diante de tantos anos que ele tem vivido perto de você, e talvez seja a primeira oportunidade que você está parando para ouvir a voz de Deus. Existe um texto lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que o Espírito Santo diz assim através do apóstolo João: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro. Entrarei e cearei com ele. Então hoje o Senhor está batendo e cabe a você abrir ou não. O que seria abrir a porta do seu coração? Seria você ouvir essas palavras com atenção, se fixar, abandonar o que você está fazendo e prestar atenção. Se você prestar atenção, você estará abrindo a porta do seu coração. E preste atenção nessa mensagem, no final dela, convide Jesus para entrar no seu coração. Tá bom? Então quero voltar ao tema de que quando Deus planejou a família, Ele planejou um homem e uma mulher. Ele não estava pensando só na questão afetiva. Ele planejou a família para manifestar a glória dele sobre a terra. Por isso que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e ordenou que semelhantemente ele dominasse sobre toda a criação, semelhantemente a Deus. Ele não só foi feito à imagem de Deus, mas foi dada a ele potencialidade para atuar, exercer esse domínio, essa liderança semelhantemente a Deus. E esse atuar semelhante a Deus, que Deus seria manifesto através dos nossos atos. E Ele ainda quer fazer isso até hoje. E por que fez um homem ou uma mulher? Porque Deus, Ele planejava, como Ele ordenou, que Adão enchesse a terra. Então Ele planejou que através de uma família, constituída de um homem e uma mulher, Ele então pudesse estabelecer e fazer que a humanidade proliferasse sobre toda a terra. Às vezes tem pessoas que são LGBT, ouve uma mensagem dessa, interpreta como sendo uma mensagem homofóbica ou uma mensagem contra a opção deles. Não, é uma questão de inteligência. Isso é a lógica. Quando Deus criou a família, foi com o objetivo de multiplicar a humanidade. É claro. Quer dizer, se Deus tivesse criado com família 2 homens, não teria humanidade. 2 mulheres, não teria humanidade. Então, essa questão do homossexualismo foi uma coisa que surgiu muito depois e é uma opção e uma escolha humana. Não foi algo que Deus estabeleceu. Porque se Ele tivesse feito isso no início, não teria humanidade. Então quero aqui ajudar você que pertence a esse grupo LGBT, que essa mensagem não é uma mensagem de agressão a você, nenhuma crítica ao que às suas opções. Mas estou aqui expondo uma lógica inteligente. É algo que você pode raciocinar. Então o propósito da família foi manifestar a glória de Deus, multiplicar a humanidade
e também um ato de amor de Deus sobre toda a criação. E para que, agora sim, para que a humanidade aprendesse a amar. Porque para você amar, você precisa do outro. Mas só que o conceito de amor de Deus não era um conceito inicial que estava, como se diz, circunciso à experiência carnal, à experiência sexual. O amor, no seu conceito original, a palavra que define esse amor não é eros, é ágape. E esse amor ágape tem como principal objeto a felicidade do outro. Então, se eu amo você dentro de uma perspectiva espiritual, o meu amor é satisfeito quando eu quero o seu bem, eu desejo o seu bem. E se você me ama, você quer o meu bem. O amor humano, esse amor carnal, ele não deseja o bem do outro, ele quer o outro para si. Então quem ama carnalmente, quem ama eroticamente, que é o amor que predomina nas relações em uma boa porcentagem, você quer o outro para você, como se o outro fosse um objeto para fazer você feliz. É uma experiência egoísta, porque as pessoas querem o outro, porque muitas das vezes ficar sem o outro a faz feliz, me corrigindo, a faz infeliz. Então, para que essa pessoa ela não se sinta feliz, então ela corre atrás do outro. E é um amor tão esquisito que, ao mesmo tempo que as pessoas que dizem que amam, matam. E isso aí é mais uma distorção do pensamento, da compreensão e do comportamento humano, por ter se afastado do princípio de Deus. Então, por isso que aqui no Salmo 127, quando o Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Então, quando ele está dizendo isso aqui, diz: olha, quando é que Deus edifica um lar, uma família? Quando essa família é constituída de acordo com o plano de Deus. Então, quando Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, quer dizer, se esse arranjo, essa organização social chamada família, não for constituída de um homem e uma mulher, e não tem como propósito manifestar a glória de Deus através dos seus atos, de tomar conta de toda a natureza, de todos os seres, a semelhança de Deus, e não se prestar para proliferar a humanidade e gerar seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Então diz ele: em vão trabalhos que a edificam. Tá. Aí vem a segunda parte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como é que Deus guarda uma cidade? Deus planejou guardar a cidade não por polícia, não por canhão, não por revólver. Deus planejou guardar a cidade através da própria família. Então a solução de Deus para a violência é a família. Por que a família? Porque a família foi programada para gerar seres humanos à imagem, para agir semelhantemente a Deus. Então, se a família cumprir o seu papel estabelecido por Deus, não vai haver assassino, gente. Porque Deus não é um assassino. Não vai haver estuprador, porque Deus não é estuprador. Não vai haver violência contra a mulher. Não vai haver roubo. Não vai haver assalto. Não vai haver abandono. Não vai haver criança abandonada. Não vai haver desrespeito. Não vai haver nenhuma forma de violência. Não vai haver. Por isso que a solução de Deus para poder resolver o problema da violência passa pela família. Por isso ele diz: se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Porque tanto a pessoa que mata, assalta, pedófilo, que faz violência à mulher, o corrupto, eles não vieram de uma geração espontânea. De alguma forma, eles nasceram dentro de um ambiente, mesmo deficiente, mas de um ambiente familiar. E de alguma forma tiveram que ser assistidos dentro de um ambiente familiar. Então é essa família responsável ou o instrumento causador de todas essas deformações e violência que você está experimentando, que você vivencia nesse tempo. E o pior é que quando você vê esses especialistas falarem sobre o problema, eles falam sobre tudo. Aumentar o contingente policial, dar melhor salário ao policial, aumentar as cadeias, com ações socioeducativas, mas ninguém fala da família, gente. Ninguém observa esse fato família. Não existe uma política específica para restaurar a família, orientar a família, orientar a formação da família, restaurar a família, a sua verdadeira responsabilidade, instruindo as famílias, dando orientação para aqueles que estão construindo família, que querem ser pais, para que tenham uma noção correta sobre o que fazer com esse filho. Que cabe à família orientar a formação desse novo ser. Ou você vai criar um ser à imagem de Deus, ou à imagem do diabo. Qual a diferença? Que a filosofia de Satanás é matar, roubar e destruir. A filosofia de Deus é salvar, é restaurar. A filosofia de Deus é perdoar. A filosofia de Deus é dar uma segunda chance, é interferir, é libertar, é querer o bem. A filosofia de Satanás é mentir, é enganar, é matar, é estuprar, é trair, é ser infiel. Mas essas coisas, tanto Deus como Satanás, usam grupo social para poder fazer isso. Por isso que a solução de Deus passa pela família. E quando se trata nessa questão de educação, é importante você compreender o homem do ponto de vista de Deus. Às vezes, a sociedade compreende o homem do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, não é isso? Da antropologia. Tudo bem, essas ciências têm dado uma contribuição boa na compreensão, mas elas não tratam do fundamento do ser humano. Quando Deus nos criou, os seres humanos, Ele nos criou diferente dos animais. Aos animais, Deus estabeleceu a identidade e o destino desses animais e colocou essa identidade e destino dentro deles na forma de instinto, de forma que os animais eles vivem o seu papel de uma forma automática. Eles não precisam de educação específica. Um leão não precisa de uma educação para ser um leão. Uma paca, um mosquito, uma barata, eles não precisam. O comportamento deles é estabelecido automaticamente através dessa estrutura genética, fisiológica, designada como instinto. O que atrapalha os animais é quando nós, seres humanos, interferimos no processo do seu desenvolvimento e ensinamos esses animais. Então, quando você ensina os animais, você torna eles maus animais. Tira deles a competência de sobrevivência e coloca ele numa dependência humana que vai ameaçar a vida deles. Mas quanto mais selvagens forem os animais,
mais capacidade e aptidão eles terão para sobreviver e viver feliz. No caso dos seres humanos, Deus também estabeleceu uma identidade e um destino para cada ser humano. Aos animais, Deus colocou uma ideia de destino de uma forma genérica, por espécie. Mas para o ser humano, Ele colocou uma identidade e um destino para cada ser humano. De modo que você é único, desde que o mundo é mundo. Nunca existiu uma pessoa igual a você. E nunca vai existir um ser humano igual a você, igual a mim. Isso é algo extraordinário. É uma peculiaridade que você precisa saber. Além de você ter sido criado à imagem de Deus, para funcionar semelhante a Deus, você é único. E isso joga sobre mim, sobre você, uma consciência bem especial. Isso quer dizer que você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa, ninguém precisa te imitar, você é único. O que você precisa é ter consciência de quem você é e viver integralmente, 100% exatamente você. Mas, infelizmente, muitos, por não ter essa consciência, negam a si mesmo e tentam viver a vida do outro, vida essa que nunca vão poder viver na plenitude, porque nunca será a sua vida, porque você é você, aquela pessoa é aquela pessoa. Então Deus estabeleceu a identidade e o destino do ser humano, mas não colocou isso dentro dele, na forma distinta, de modo que um ser humano, ele não tem condições de viver sua verdadeira identidade e seu verdadeiro destino sem Deus. Você entendeu? Eu quero ler um texto aqui do Salmo 139, que Deus explica isso em detalhe. Veja só, o Salmo 139, versículo 14. Este texto representa algo que Deus planejou que todo ser humano pensasse acerca de si mesmo. Deus desejou e deseja que quando eu ou você, nós acordarmos pela manhã, que nos olharmos no espelho, possamos falar de nós, ou fazer esta oração, está no versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Vou repetir de novo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. É assim que você se vê todos os dias? Eu vou parar essa mensagem aqui e vou continuar a partir da próxima, tá bom? A próxima mensagem vai continuar a solução de Deus para a violência 2. Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração por você agora. Aonde você estiver, se você está nos assistindo, eu gostaria que você abaixasse a cabeça e, considerando essas informações que está vindo direto do coração de Deus para você, eu gostaria que você se repensasse, que você procurasse se ressignificar, não a partir da história que você viveu desde a sua concepção, mas comece a se ressignificar a partir do que Deus está dizendo para você. Você não é um acidente. Você foi planejado por Deus. Deus estava lá no dia que você nasceu e Ele sorriu para você e sempre insistiu em conviver com você, mas Ele nunca foi percebido e nunca foi buscado por você, mesmo Ele te buscando. Talvez você nunca tenha se interessado por Ele, mas Ele nunca deixou de te querer. Ele sempre te desejou, porque Ele tem uma consciência importante
do quanto você necessita dele e quanto ele te ama. E eu gostaria de agora orar por você e a esse Deus, a quem sou mensageiro, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Vou pedir que ele traga uma experiência de libertação em você. Que ele venha libertar você de todo sentimento de baixa autoestima, de rejeição, esse ódio que você tem contra você, esse pensamento em morrer diário que você tem, esse sentimento de menos-valia, de que ninguém se importa, de que ninguém estará aí, essa necessidade de aceitação e aprovação que você tem em relação às outras pessoas, tudo isso são coisas que aprisionam você. Então, se você crer nesse Deus, e ele só pode fazer isso por você por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu na cruz exatamente para propiciar que Deus possa se aproximar de você. Eu gostaria que nesse momento, se você entender isso, eu gostaria de fazer uma oração com você e que você restaurasse sua relação com Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção, ele não diz ninguém vai, ninguém vem, porque Jesus é o próprio Deus na forma humana, buscando você, e hoje ele te encontrou. E se você está assistindo esta mensagem, porque hoje você deu acesso ao coração dele, e ele não quer te abandonar, ele quer aproveitar esse momento. Espero que você aproveite esse momento. Então eu vou fazer uma oração bíblica, tá bom? E se você concordar, você repete essa oração com o coração. Se não concordar, não tem problema. Você não é obrigado a orar, você não é obrigado a concordar, mas só se no seu coração, conscientemente e livremente, essas palavras tocaram o seu coração e tiveram significado para você. Eu quero pedir que você então ore comigo. Abaixe sua cabeça. Primeiro eu vou orar, você não repita, só eu que vou orar, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor testifique para todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, que eu estou aqui como ministro do Teu Evangelho, como embaixador do Teu Reino, para que Tua vontade seja feita sobre esta terra, especialmente na vida dessas pessoas que agora Te ouvem. E se eu sou, meu Pai, verdadeiramente, Ramanás, esse instrumento especial nas Tuas mãos, e que o Senhor está falando através de mim, todos os demônios, somente os maiorais, que tem qualquer ação na vida dessa pessoa, ele é amarrado agora em nome de Jesus Cristo, sem espalhafate. Ele é amarrado e é impedido de continuar agindo na vida dessa pessoa. E eu peço agora que lhe seja dado espírito de sabedoria e de revelação no seu coração, e seja lhe dado a capacidade de ouvir a tua voz, essa pessoa, e que seja dado a ele, Senhor, um coração humilde e quebrantado, e que ele possa ter uma experiência verdadeira contigo. Seja lhe dado entendimento, Senhor, quebrantamento e arrependimento, em nome de Jesus Cristo. Agora você repete comigo a oração, tá ok? Diga assim: Senhor Deus, diga seu nome todo, na tua presença, em nome de Jesus Cristo, eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e único Salvador. E no meu coração eu creio que Jesus Cristo veio em carne, à minha semelhança, morreu na cruz e ressuscitou para pagar o preço justo pelos meus pecados.
Por isso, meu Pai, por intermédio de Jesus Cristo, eu chego à Tua presença. Peço perdão pela minha incredulidade. Peço perdão por todas as palavras fúteis que saíram da minha boca. Eu peço perdão por todos os atos malignos que eu tenha praticado, ferido pessoas. Eu te peço perdão pela minha rebeldia contra meus pais, contra as pessoas que tiveram autoridade sobre mim. Eu peço perdão por todos os atos, meu Deus, praticados contra qualquer ser humano, toda a maldade que eu tenha praticado contra mim mesmo. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão por ter me envolvido com espíritos malignos, Senhor, com imagem de escultura, com todo espírito da iniquidade que habita as regiões celestiais. Te peço perdão, meu Deus, por não ter te procurado há mais tempo. E te agradeço por o Senhor ter chamado minha atenção para este programa da Igreja Betel Filadélfia. Senhor, eu faço uma aliança contigo por meio da morte, do sangue e da ressurreição de Jesus Cristo. E em função dessa aliança eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, que eu declaro anuladas todas as alianças e pactos que já foram feitos com a minha vida, por mim ou por qualquer pessoa que teve autoridade sobre mim. Alianças feitas com Satanás, com seus demônios, com imagens de esculturas, com espíritos de mortos, ou qualquer espírito da iniquidade que habita as regiões celestiais. Eu declaro completamente anuladas essas alianças. E declaro, meu Pai, livremente, que consagro meu coração, meu corpo, minha alma e meu espírito somente a Ti, Pai Celestial, a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo, meu Consolador, a quem recebo agora como sinal, a marca de que verdadeiramente eu sou Teu. E agora, Senhor, eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou orar por você. Continue de cabeça baixa. Senhor, agora eu ordeno esse espírito amarrado, o maioral, do maior ao menor que está na vida dessa pessoa, produzindo doença, explorando o sentimento de baixa autoestima, de rejeição, de ódio contra si e contra os outros, espírito de abandono, pensamento de morte, que está causando doenças, câncer, doença nos ossos, doença no estômago, depressão, que está causando toque, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, Senhor, doenças na pele, doença nos olhos, Senhor, que está causando cegueira, surdez, que está com essa mão torta, essa pessoa que está com a mão torta, Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que não está podendo andar. Essa pessoa que está com problema no coração, Jesus. Essa pessoa que está com problema no coração. Não está nem conseguindo respirar direito. Essa pessoa que está com veias entupidas. Essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo, que está se sentindo angustiada, infeliz. Essa pessoa, meu Pai, que está com problema de aceitação de si mesmo, da sua sexualidade, da sua cor, ou qualquer outro transtorno. Em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está aprisionada pela droga, qualquer tipo de vício, em nome de Jesus eu digo a esse espírito, quando eu disser em nome de Jesus, saia dele ou dela, você vai sair definitivamente, sem transferência, levando tudo que você colocou nessa pessoa. Ouça minha voz. Em nome de Jesus, saia dele, saia dela, para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, saia, não fica nada. Não fica nada. Em nome de Jesus.
E agora, Espírito Santo, eu peço que o Senhor faça a sua parte, ministra na vida dessa pessoa. Sei que ela está cansada, se sente fraca, dá força a ela exatamente agora. Ela seja revigorada. Ocupa essa casa. Aqueles que oraram fazendo uma aliança, que o Senhor habite neles agora. Restaura, Senhor bendito, a vida financeira dessa pessoa. Livra ela dessas dívidas. Restaura o casamento, traz o filho de volta. E obrigado, meu Pai amado, por isso. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Então você me faz um favor? Se você ouviu essa mensagem e de alguma forma esse Deus a quem eu testifiquei, esse Jesus em nome de quem falei e esse Espírito que falou por meio de mim tocou na sua vida, eu quero te pedir, faz o seguinte para mim. Eu vou dizer agora um telefone, tá bom? Anote esse telefone aí. 27 é o código. 27 997 77 4606. 27 997 77 4606. Aonde você estiver, se Deus te alcançou, ligue para mim. Eu quero ter contato com você e quero enviar para você também uma correspondência, tá ok? Deus o abençoe e não perca a próxima mensagem. Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vocês, agora e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima.